Se você tem uma Bíblia, você abre no livro de 2 Coríntios, o capítulo 10, peraí, deixa eu ver, não, é o capítulo 5, do versículo 17, 10, ou 5, 17, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, estou confundindo com outro texto aqui. É simples o que está escrito aí, mas é muito objetivo, é uma coisa que nos leva a pensar um pouco e a imaginar como isso pode acontecer. Diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas ou as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Amém? Diga assim comigo: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Podemos assentar, irmãos? Vocês querem fazer uma meditação da palavra de Deus nesta tarde? Eu quero falar com vocês hoje sobre essa ação sobrenatural de Deus de mudar a vida da gente. Talvez você esteja aqui nesta tarde, quem sabe por algumas vezes você já pensou em mudar em muitas coisas. Às vezes a gente se questiona, a gente se olha um pouco e consegue ver, ou consegue perceber, nós percebemos em nós mesmos, às vezes tantas deformidades, tantas coisas, que a gente percebe que estão alteradas e que precisam de mudanças. E muitas vezes nós temos até a consciência dessa necessidade de mudança que temos, mas às vezes somente a nossa consciência e somente a nossa vontade, o reconhecimento da necessidade de uma mudança não é suficiente, porque nós todos temos muita dificuldade para lidarmos com a gente mesmo. Eu tenho dificuldade para lidar comigo, você tem dificuldade para lidar com você. E o fato de estar reconhecendo alguma coisa já é um progresso, porque às vezes a gente nem reconhece quase que nada com respeito a nós mesmos. Existem coisas que nós nem conseguimos ver, nós nem conseguimos perceber que estão ali e que às vezes são percebidas por demais com as pessoas que vivem com a gente ou que convivem com a gente. Elas conseguem perceber coisas sobre nós que nós mesmos não percebemos e não reconhecemos. E a gente percebe que muita coisa está errada às vezes com a gente quando a gente para questionar algumas situações. São aquelas situações recorrentes com respeito à vida da gente, no que diz respeito à reclamação de pessoas, com respeito a nós e as nossas ações e as nossas atitudes. Quando você vê as pessoas reclamando de nós por demais sobre determinadas coisas, é porque nós estamos medrando ali naquela área, alguma coisa está errado, devido então tantas pessoas com opiniões do mesmo jeito com respeito a nós mesmos. Mas ainda assim, ainda que muitas pessoas reclamem, ainda que você tenha convivência e relacionamento e as pessoas que convivem com você reconheçam quase que unanimemente determinados defeitos e deformidades, ainda assim nós encontramos dificuldades para romper com aquilo e muitas vezes até mesmo para admitirmos. E às vezes por causa dessas deformidades que temos, nós vamos atrapalhando a nossa vida. Nós vamos perdendo amizades, vamos perdendo amores, vamos perdendo o respeito de pessoas, nos tornamos pessoas pesadas e difíceis para convivência e para relacionamento. E a gente vai percebendo que nós vamos simplesmente criando as nossas próprias dificuldades, encontrando dificuldade para convivermos e caminhando em direção exatamente daquilo que nós chamamos de solidão, porque parece tudo aquilo que está em nossa volta, sempre alguma coisa acontece, porque para nós parece que nada é para sempre, porque algo acontece em nós que nós acabamos simplesmente dificultando tudo aquilo, até mesmo que é importante para nós. E quando você para pensar um pouco nisso, você vai vendo e percebendo a necessidade de mudança, a necessidade de transformação. Só que essa questão relacionada com a transformação não está nas suas mãos.
Ainda que você tenha vontade, ainda que você seja determinado, ainda que você imagine que seja necessário fazer tudo isso, até mesmo que você reconheceu, mas não vai haver em você força suficiente para você mudar a sua vida. Por que se torna difícil às vezes a nossa mudança com respeito a nós mesmos? Porque às vezes você tenta romper com uma coisa que ainda é prazeroso para você. Você tenta romper com uma coisa que você sente saudade. E é muito difícil você, por muito tempo, romper com algo que você sente falta. Romper com algo que você sente saudade. Romper com algo que você sempre está pensando em voltar exatamente para aquilo que de alguma forma traz um certo prazer para você. Se torna algo quase que difícil, porque você constantemente vai ter que estar negando-se a si mesmo em todas as situações para poder romper com coisas que ainda te chamam a atenção. E essa mudança da vontade e da determinação nossa, ela às vezes nem sempre funciona. E é aí que entra a diferença com respeito à mudança operada por Jesus. Às vezes as mudanças que nós reconhecemos que precisamos, elas estão lá presentes, a situação que nos deforma, estão muito arraigadas em nós, porque elas são alimentadas muitas vezes por lembranças. Elas são alimentadas por situações decepcionantes vividas, ou até mesmo por algum tipo de sofrimento vivido em algum momento da vida, que nos marca, que forja em nós cicatrizes tão profundas que a gente não consegue deixar de perceber e de olhar sempre e de influenciar o nosso comportamento. Às vezes nós encontramos dificuldades com nós mesmos, porque nós temos marcas profundas, muitas vezes deixadas por convivência familiar. Às vezes um relacionamento com um pai que não foi muito bom, e o pai deixou marcas, e você tornou-se aquela pessoa totalmente defensiva, a ponto então das pessoas terem dificuldade de se aproximar e conviver com você, porque você é um defensivo contumaz por conta do que você viveu em algum momento da sua vida. Às vezes as pessoas estão marcadas por relacionamentos que geraram traumas traumáticos, e isso gera então da pessoa aquele sentimento de defesa em todos os momentos. E por conta então da própria vida, e ao longo da vida, nós vamos adquirindo marcas e cicatrizes por conta dessa sobrevivência nossa, que vai gerando todo um tipo de deformidade, que às vezes nos torna aquela pessoa possessiva, nos torna aquela pessoa insegura, nos torna aquela pessoa que sufoca com facilidade por medo de perder, e a nossa vida então vai se desestruturando emocionalmente por conta de uma série de situações deformadas que faz com que venhamos ser uma pessoa com necessidade de mudança. As coisas antigas ficam ali martelando sempre. As lembranças de coisas que não são boas estão ali mastigando a nossa mente. E você às vezes começa a perceber que você está difícil para você mesmo. Você está pesado para você, e está pesado muito mais para as pessoas com quem você convive, por uma série de coisas que faz de você uma pessoa que está com necessidade de mudanças e de transformações. E às vezes essa mudança precisa vir quase que de uma forma urgente na vida da gente, porque devido a tantas marcas que temos e situações adquiridas ao longo da nossa vida, nós podemos até surtar na fuga da gente mesmo. E você percebe que coisas precisam se configurar de uma nova forma na nossa própria vida. Jesus, ele era especialista em perceber essas coisas. Quando ele via alguém muito deformado, ele trazia para perto e tentava fazer dessas pessoas alguma coisa que nem mesmo ela acreditava que poderia ser. Quando você lê a Bíblia, você percebe que ele fez isso com várias pessoas. Ele fez com Mateus, ele fez com Zaqueu, ele fez com o próprio Pedro, que era um camarada defensivo, temperamental, que
que só resolvia as coisas no grito e que achava que tudo tinha que ser resolvido na força, na faca e na espada. Era assim que era a deformidade dele, a forma como ele achava que poderia se defender. E Jesus entrou na vida dele e conseguiu fazer dele um sujeito sereno, um líder abençoadíssimo, por causa exatamente do poder de Deus que envolveu a vida dele. Talvez você esteja aqui nesta tarde e dentro da tua realidade, bem pessoal, você já percebeu que você está precisando mudar em muita coisa. De repente você tem observado que você tem extrapolado. Você perdeu o controle de você mesmo. Você está indo por rumos e direções que não são nada favoráveis e não vão fazer bem para você. Isso você já ouviu de pessoas que convivem com você e que falam com você. Você está precisando mudar. E se você não ouviu isso, talvez você reconhece essa necessidade de mudança. E talvez você esteja aqui porque você entende que precisa de ajuda de Deus numa série de coisinhas relacionadas com a tua própria vida. Quem sabe você esteja aqui, tua mãe está reclamando muito de você, os teus pais já não estão mais aguentando você. Talvez você esteja aqui e a tua maneira de ser, que revela a tua necessidade de mudança, tem feito de você, de repente, uma pessoa que tem sido um instrumento para todo um desajuste familiar, para todo um descontrole familiar, porque você não tem mais controle nas suas ações. Você não tem força de não fazer aquilo que todo mundo da tua casa e as pessoas próximas de você estão pedindo para você não fazer. Você perdeu a força com respeito a isso. Você perdeu o controle de tudo isso. E você até se reconhece como alguém que está pegando rumos que não são bons. Se isso está acontecendo, saiba que você está precisando muito dessa transformação, dessa ação de Deus. O apóstolo São Paulo, ele percebeu isso e sentiu isso na sua própria vida. Quem era ele? Era um cara deformado pela religião. Você imagine só, o camarada nasce e desde pequeno ele é ensinado a pegar determinados rumos religiosos. É ensinado para isso. E dentro dessa visão religiosa ele tornou-se um intolerante. Além de intolerante, se achava o camarada dono da verdade. Quando que você se acha dono da verdade, nada que as pessoas falem é relevante para você. O que é relevante é o que você pensa, é o que você acha. E ele era assim. Ele era detentor da verdade dele. E essa verdade dele tornou ele o quê? Um homem intolerante. Tornou ele um camarada radical. Dentro de uma visão toda que ele achava que estava certo, mas que estava isolando a vida dele, fazendo com que ele se tornasse um sujeito insuportável na maneira como ele via a vida. Até que um dia Jesus resolveu dar um choque de realidade nele e derrubou ele de um cavalo numa caminhada ou numa viagem que ele estava fazendo com o objetivo único de alimentar e sustentar aquela ideia de dono da verdade, que toda a verdade era simplesmente controlada por ele. E Jesus veio e disse: não é assim não. E deu uma derrubada dele de um cavalo, literalmente, e começou a falar a ele: quem és tu, rapaz? Quebra essa arrogância. Para um pouco. Para pensar. Sai do teu mundinho e começa a olhar que a vida é muito mais do que isso que você está imaginando, que é o teu mundo, que é a tua própria vida. E diz a palavra que esse homem, chamado Saulo, ele foi tão impactado pela maneira como Jesus agiu para poder dar nele um choque de realidade,
que quando ele saiu dali, ele percebeu que todos os conceitos que ele tinha se diluíram exatamente naquela manifestação de poder feita por Jesus e um choque de realidade que fez ele cair na real da sua própria vida, acompanhado de toda uma ação de Deus para poder mudar os valores dele. Às vezes os nossos valores precisam então serem mudados. E para a mudança real desses valores é necessário uma manifestação sobrenatural de Deus com a gente. Porque quando essa libertação de Deus chega em nossa vida, que você realmente experimenta essa mudança operada por Jesus, você não tem dificuldade para permanecer mudado. Porque quando você tenta se mudar, você pode romper com aquilo e continuar gostando daquilo e corre risco de uma hora para outra voltar tudo aquilo novamente. Mas quando Deus opera a mudança na vida de uma pessoa, aquilo deixa de ter importância, aquilo chega a fazer mal para a própria pessoa. Por quê? Porque o choque de Deus na vida da gente, para poder operar uma transformação, faz com que as coisas que antes eram importantes, percam totalmente a importância para você. Essa é a manifestação do poder de Deus. E foi isso que aconteceu com Paulo. E diante de tudo isso, ele chegou a uma conclusão a ponto de falar um pouco da vida dele e escrever isso que eu li para vocês. Se alguém está em Cristo, disse ele, é uma nova pessoa, diz ele, depois que ele experimentou. É uma nova criatura, é uma nova criação de Deus. Quando você se rende diante de Jesus, esse Jesus começa a trabalhar em você uma nova mentalidade, diz a Bíblia. Você começa a questionar os seus próprios valores e eles perdem a relevância no momento então que a sua mente abre para poder compreender a visão de Deus, não somente com você, mas a visão da vida e do próprio mundo que Deus estabelece na mente da gente. E ele disse, olha, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Deus trabalha na vida da pessoa e constrói um processo de nova criação na vida, na mentalidade, na maneira de agir e na maneira de ter a visão do próprio mundo. Ele pega, vem e diz, e quando Deus faz isso, as coisas velhas já passaram, disse ele. Aquelas coisas antigas que te prendiam, aquelas coisas antigas que limitavam a tua vida, que você tinha dificuldade para romper, coisas que eram tão relevantes que você não conseguia desapegar porque te controlava, te dominava e te levava às vezes até para direções que você nem queria ir, mas que você não tinha força. A ação de Jesus vem e começa a romper com toda essa estrutura que às vezes tem uma raiz em uma história, em uma decepção, em alguma convivência difícil familiar que forjou em você. Muitas vezes essa pessoa difícil, armada com esse sentimento de vingança e que acha que a vida tem que ser do jeito que você imagina. E quando a mensagem de Jesus vem, que estabelece em você uma visão de nova criatura, você começa a perceber que as coisas antigas, que eram relevantes, que prendiam você, que limitavam você, perdem a importância e Deus começa a estabelecer aquilo que Ele mesmo diz, coisas novas na sua vida. Se permitir as coisas novas. Às vezes é possível com o choque de realidade de Deus na vida da gente. Eu pensei, quem foi impactado por Jesus? O mais conhecido de todos eles foi o Zaqueu. Quem era Zaqueu? Um camarada muito rico, que os valores dele se chamava dinheiro. Para ele tudo se resumia no dinheiro. A vida dele existia em função do dinheiro. O tempo dele era gasto com o dinheiro. E por causa do dinheiro, ele era capaz de dar rasteira em cobra. Vocês estão entendendo?
Por causa do dinheiro, ele se permitia qualquer tipo de atitudes, passando por cima de regras, de princípios, passando por cima de ética ou de qualquer coisa, porque para ele o dinheiro era mais importante do que qualquer coisa. Esse era o mundo dele, a visão dele. Mas por que ele se apegou tanto ao dinheiro? Porque ele precisava de poder. Foi a forma que ele encontrou de se autoafirmar. E não somente se autoafirmar, mas também de ser aceito e de se impor no meio de uma sociedade. Para ele era o dinheiro. Por quê? Porque ele tinha complexos. O complexo dele era tão grande que a forma que ele encontrava de se autoafirmar é poder então deixar claro a todo mundo que o dinheiro não era problema para ele. Qual era a deformidade dele? Era exatamente os complexos, os traumas, talvez os bullying sofrido durante ao longo da sua vida, a rejeição. E o fato de não ter sido aceito, de não conseguir se inserir socialmente, fez dele então em busca daquilo que ele achava que poderia projetá-lo, que era exatamente o dinheiro. E a Bíblia diz que ele ficou muito rico ele ficou. Mas como ele adquiriu essa riqueza dele? Na desonestidade. Porque para ele o importante era ter o dinheiro. Os meios pelos quais ele podia ter não era importante, porque ele não se limitava e nem se regulava por nenhum tipo de ética. Até porque ele achava que ninguém gostava dele. Gostava do dinheiro dele e daquilo que ele podia proporcionar. Ele sofreu muitas rejeições, porque ele era baixinho. Esse era o problema dele. Ele era um anão. E por ser anão, dentro da cultura daquela época, ele se sentia rejeitado, isolado e fora de todo o processo de alguém que podia ascender e que podia melhorar como ser humano. E ele resolveu se apoiar do dinheiro para isso. Por causa do dinheiro, ele rompeu com muita gente. Por causa do dinheiro, ele se tornou odiado, mas ele não estava se importando, ele tinha o dinheiro. Se tornou uma pessoa odiada porque ele roubou muita gente. Roubou uma cidade inteira, e a cidade inteira passou a ter ojeriza a pessoa dele. E a história conta que um dia Jesus foi na cidade dele. Jesus, quando chegou lá, ele ficou curioso para conhecer Jesus, mas ele sabia que não dava para ir procurar Jesus, que seria muito arriscado. Ele sabia que ele era odiado na cidade, ele nem estava preocupado com isso. Quando Jesus chegou na cidade, ele pensou: eu vou lá ouvir esse homem chamado Jesus. Mas não dá, eu sou pequenino, vou me meter no meio da multidão, o pessoal tem raiva de mim, vai me pisar, vai me machucar, então eu não posso ir. Mas eu quero conhecê-lo. Ele se informou o dia que Jesus ia sair da cidade. Aí sabe o que ele fez? Ele se lembrou que tinha uma árvore na saída da cidade. Essa árvore existe até hoje, eu até peguei a foto dela aí. Existe uma árvore na saída da cidade, um sicômoro, uma figueira brava, está lá na Cisjordânia até hoje. O dia que você for em Jerusalém comigo, eu vou levar você lá. Amém? E está lá essa árvore. Ela tem mais de 2000 anos, diz essa árvore aí. Segundo o que dizem, foi nessa árvore que ele subiu. Ela está toda marcada, exatamente porque marca o que aconteceu com esse cidadão. Então, fica na Cisjordânia isso aí. Foi nessa árvore aí. Ele foi e subiu nela, esperando o dia em que Jesus ia sair da cidade, porque a estrada passava pertinho do lugar. E quando informaram: olha, Jesus vai sair, ele pegou os empregados dele: me ajuda a subir na árvore que está lá na estrada lá, que aí eu vou poder conhecer ele. Eu não conheço ele pessoalmente, mas de cima da árvore eu vou poder vê-lo. Embaixo não dá, eu sou pequenininho, o pessoal ainda vai me machucar, mas eu em cima da árvore eu conheço esse homem de uma vez por toda. E Jesus saiu da cidade, ele foi adiantado e subiu nessa árvore. Ficou lá sentado num galho, só para conhecer Jesus. Eu imagino a ansiedade dele, se essa era a vontade dele.
Coração devia bater forte, devia dar sudorose, aquela ansiedade para conhecer. E Jesus vem, sai da cidade. Quando Jesus chega embaixo dessa árvore aí, Jesus para e olha para cima e vê ele sentado lá. Sabe o que Jesus fez? Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu. Você sabe o que significa a palavra Zaqueu? Puro. Só que esse nome ninguém mais dava para ele. Ele não tinha nada de puro. Se acredita que na cidade ninguém chamava ele de Zaqueu, porque o nome dele não condizia com as atitudes dele. Ninguém podia chamar ele de puro mais. Ele se tornou um impuro pelas leis cerimoniais judaicas. Primeiro, que ele escolheu uma profissão errada. Segundo, que ele era ladrão e não se escondia muito dessa realidade. E o judeu, quando via as pessoas assim, eles realmente classificavam as pessoas como impuro. Mas o nome dele era puro, o contrário daquilo que realmente ele era nas suas ações e nas suas atitudes. Ninguém chamava mais ele pelo nome, porque chamar pelo nome era alguma coisa muito séria para um judeu. Se ele não reconhecesse que você era digno do nome que tinha, eles arranjavam outros adjetivos. E Jesus parou debaixo da árvore e está sentado lá. Quando ele viu, ele para, Jesus para. E Jesus olha para cima e não chamou ele dos adjetivos que ele estava acostumado a ouvir. Jesus chamou ele pelo nome, dizendo assim: puro, é puro. Desce depressa dessa árvore aí, que hoje eu vou dormir lá na tua casa, disse Jesus para ele. O camarada pegou uma impactada tão que na minha casa ninguém vai, ninguém quer nem saber de mim. As pessoas me rejeitam, as pessoas não querem saber de mim. Ninguém me valoriza, eu tenho tanto dinheiro, mas continuo realmente sem relevância no meio das pessoas. E esse aí que eu queria conhecer, que todo mundo fala com o linguajar bem atual, que é o camarada mais famoso que existe, vem aqui, me chama pelo meu nome, me chama de puro, me dá essa moral, manda eu descer da árvore para ir lá na minha casa, na frente de todas essas pessoas que não gostam de mim. Isso aí foi um choque de realidade, de amor, diga glória a Deus, de amor, de alguém que diz assim: não tenho preconceito contra você. Você pode ser o que você realmente seja, mas para mim você é importante e eu faço questão de você. Camarada desceu, a Bíblia diz que desceu na maior alegria da vida dele. Vamos lá na minha casa. Jesus voltou para a cidade, porque Jesus foi lá só para buscar um homem que ele nunca tinha visto, um homem que queria conhecê-lo, e no entanto Jesus sabia o nome dele. Amigos, Jesus sabe quem é você. Sabe dos teus defeitos, sabe das coisas escondidas, sabe das coisas relacionadas com a tua vida. A gente não tem como fugir dele. E de repente ele está te chamando para um choque de realidade, para que você entenda que não é do jeito que você pensa que as coisas têm que ir. Que tem hora que a cabeça tem que parar para mudar e se adequar àquilo que ele tem ensinado para nós, para que você possa estar em paz. Porque quando você está nessa necessidade de mudança real de Deus, cada dia é uma dificuldade. Tem dia que a angústia chega, tem dia que você está triste, não sabe nem porquê, tem dia que você está depressivo, tem dia que você está querendo fugir de tudo, tem dia que a tua vida parece assim, que não tem sentido nenhum. É falta de Deus, é falta de mudança, é falta de ser nova criatura. Ele desceu, foi para a casa daquele camarada. Quando Jesus chegou lá, ele fez uma festa. Todo mundo da cidade ficou contra Jesus. Eita, que Jesus está maluco. Esse camarada aí não é gente boa. Esse cara é um ladrão, um camarada todo errado. E Jesus vai logo para a casa dele. Que Jesus é esse? Não é esse que estão dizendo que é o Filho de Deus? Como é que ele não sabe quem é esse camarada aí? O cara pegou um choque de amor tão forte, que lá no meio da festa ele falou: Jesus, olha, eu quero mudar as coisas. Minha cabeça mudou. Eu sei que eu tenho roubado muita gente, eu vou devolver tudinho que eu roubei dos outros. Ele falou para Jesus: de quem eu tirei 10 reais, eu vou devolver 40. E vou devolver tudo que eu tenho roubado. E vou dar uma acertada na minha vida. Eu quero ser uma nova criatura. A Bíblia diz que Jesus, pois é, né, rapaz? Agora eu posso falar para você.
Hoje veio salvação para essa casa, disse Jesus. Porque esse também é filho de Abraão, esse também merece estar próximo de Deus. E Jesus pegou aquela barreira e aquela ruptura e aquele rompimento que havia entre aquele homem e Deus por conta daquelas escolhas malucas da vida dele, e criou uma possibilidade de fazer dele uma nova criatura. É assim que Deus faz comigo, faz com você. E talvez há tempo Ele tenha chamado você para essa posição, para essa tomada de posição, ou esse posicionamento de ser nova criatura. Quando você percebe isso, que você se rende totalmente diante de Jesus, Jesus começa a não só dar choque de realidade, Ele começa a mudar a tua cabeça e a mudar os teus valores e a mudar a forma como você tem olhado a própria vida. Você começa a ver, não dá mais para ir por aqui, não dá mais para fazer assim. Quando Deus começa a mudar você, ainda que você tente ir por determinados caminhos, você começa a ser incomodado. Por quê? Porque você é nova criatura, você não é mais dali, aquilo não é mais para você, e Deus começa a incomodar. E mesmo quando você tenta ir, você pensa em recuar. Por quê? Porque o fato de ser nova criatura leva você a se incomodar com determinadas coisas que não tem mais nada a ver com essa nova criatura que é você. E baseado pela palavra de Deus, as coisas velhas passam, elas deixam de ser relevantes, elas não dominam mais você, não dominam mais você, e não alteram mais o teu comportamento ou a tua maneira de ser, porque Deus começa a trabalhar exatamente essa mudança. E você começa a ter o seu senso de autocrítico aguçado. Você consegue perceber e a olhar para você mesmo e ter mais autocrítica, e começa a perceber que Deus começa a te incomodar para poder te levar de fato a um caminho e a uma direção em que você esteja bem com você mesmo. E quando você está bem com você mesmo, você não é pesado para ninguém. Quando você está bem com você mesmo, você não se torna um peso para as pessoas que convivem com você, que se relacionam com você. Você não se torna um peso para o seu pai, para a sua mãe, não se torna um peso para as pessoas da tua convivência, do teu relacionamento. Por quê? Porque a ação de Deus que transforma você numa nova criatura faz de você de fato uma pessoa leve, uma pessoa pura, uma pessoa transformada, que a Bíblia chega a classificar você como bênção na vida de outros e na vida de qualquer pessoa e em qualquer situação. É aquilo que diz a Bíblia: se tu uma bênção, você se torna uma bênção pelo fato de se permitir essa ação de nova criatura. Então nesta tarde eu estou falando isso para você, porque Jesus continua fazendo isso, continua resgatando pessoas e levando as pessoas a uma nova tomada de consciência, a um novo posicionamento. E você para e diz: mas eu vou conseguir romper com isso? Só diga que quer romper, que o restante Deus vai fazer. Você para e pensa: mas para mudar a minha vida eu vou ter que me desapegar daquilo, me desapegar daquilo outro. Só diga para Deus que você quer mudar a sua vida, e as situações que te amarram, que te prendem de coisas que você não consegue desapegar, vão virar passado para você. Vai passar, é o que diz a palavra. E Deus então vai estabelecer uma nova vida, estabelecer um novo tempo, porque essa a grande intenção de Deus com respeito a você. Deus quer nos resgatar, nos levar à condição de novas criaturas, de fazer de nós novas pessoas. E se você permitir isso, eu afirmo e garanto a você que Jesus Cristo mais o Espírito Santo tem poder para transformar você. Jesus transforma, muda a vida de pessoas. E se você reconhece essa necessidade de mudança e de transformação, se permita, porque Deus vai trabalhar e com certeza vai confirmar em você essa palavra profética do apóstolo São Paulo. Amém? Que Deus abençoe você e que Deus ajude você e trabalhe muito na sua vida, no nome de Jesus. Amém.